Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Boa noite, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam bem. Gostaria de, nesse momento, orar. Peço que vocês compartilhem. Espero que esteja, se está bem aí. Para mim não está muito, não sei se está legal aí a transmissão. Vocês me ajudem aí. Dê um ok se está vendo ok, se está ouvindo beleza aí, tá tudo bem. Temos aí nossa irmã Raquel, nossa irmã Regina, nossa irmã Edna, Márcia, Borges. Hoje é aniversário do nosso irmão Diácono Marcos. Vamos orar por ele agora. Orar também pela vida da Rose, que aniversariou. A câmera está invertida. Suspeitei disso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir auxílio aqui do Gustavo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um instante. Não sei, assim vai ficar. Não sei se assim tá bom para os irmãos. Irmãos, me ajudem aí. Veja aí se assim tá melhor. Os irmãos podem... Dani, veja aí se melhorou. A Márcia, Raquel. Tá bom assim, irmãos? Para mim tá aqui na vertical, tá? Não sei se assim tá bom. Para a irmã Raquel tá bom. Ok, a irmã Edna nos ajudando aí também. Tá bom a imagem e o som. Muito bem. Ok, Regina, obrigado. Obrigado, Márcia. Vamos orar. Irmã Letícia entrando aí, a nossa irmã Cleide, minha sogra também. Convido pessoas para participarem. Muito bem. Obrigado, irmãos e irmãs, pela ajuda. Vamos orar então. Diácono Marcos está aniversariando hoje, dia 17, o esposo da nossa irmã Márcia Borges, Márcia Letieri. Vamos orar então também pela vida da nossa irmã Rose, do Kleber, do diácono Kleber, que aniversariou dia 14, na segunda-feira.
Então vamos orar por estes dois irmãos nossos, a irmã Rose, do Kleber, e o diácono Marcos. Vão compartilhando, irmãos, irmãs. Entrou aí a nossa irmã Márcia Amorim, a nossa irmã Senilde também. Então compartilhem para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pela vida das nossas irmãs que estão neste momento nos assistindo, dos nossos irmãos, que não apenas assistindo, mas também cultuando ao Senhor, neste momento, ó Deus, que reservamos todas as quintas para glorificar o Teu nome, aprendendo um pouco mais da Tua santa palavra. Peço em especial agora pela vida do nosso irmão diácono Marcos, que hoje completa mais um ano de vida. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida do Teu servo, pela vida de sua esposa Márcia, pela vida de sua mãe, a irmã Terezinha, que o Senhor restaure a sua saúde. Também te peço pela nossa irmã Rose, a esposa do nosso irmão diácono Kleber, que também aniversariou na segunda-feira desta semana, dia 14. Obrigado, Senhor, pela vida dela, pela vida dos seus filhos, o Lucas e a Sara, e pela vida do seu esposo, o diácono Kleber. Abençoa a nossa congregação aqui em Brusque, todos os nossos irmãos que são membros da nossa congregação, os visitantes, os congregados, aqueles que frequentam, mas ainda não são membros, que o Senhor também toque no coração deles e que eles possam sentir o desejo de se tornarem membros de nossa igreja. Abençoa a igreja de Itajaí, a nossa igreja mãe, a primeira igreja, o pastor Edmar, sua esposa, seus filhos, todos os presbíteros e suas respectivas famílias, todos os diáconos e suas respectivas famílias. Também te peço pelos membros, ó Deus, de toda aquela igreja da primeira, Deus, e suas respectivas famílias. Também abençoa os pastores auxiliares, ó Deus, o pastor João Arthur, sua família, seus membros ali em Pissarras, o nosso amado irmão presbítero Durval, sua esposa, sua família, os membros dele ali em Navegantes, o reverendo Felipe ali em Balneário Camboriú, sua esposa, seus filhos, os membros ali de Balneário Camboriú. Abençoa o pastor Gilberto, sua esposa, seus filhos, todos seus familiares, os membros ali da congregação de Indaial. Muito obrigado, Senhor, pelo povo de Deus que se reúne em toda a face da terra. Receba, ó Deus, os nossos louvores, Senhor. Receba as nossas orações, pois nós muitas vezes não sabemos orar como convém. E orar como convém significa orar segundo a Tua vontade, submisso à Tua vontade, a nossa vontade debaixo da Tua vontade, Senhor, e não o nosso querer prevalecendo. Te peço pelos enfermos, te peço pelos doentes, pelos enlutados, pelos desempregados, te peço pelas eleições municipais, que o Senhor abençoe estas eleições deste ano. Ó Deus, te peço pelos nossos governantes, pelo presidente da República, por todos os três poderes, que nós possamos, ó Deus, estar unidos num só propósito de que esse país seja governado para o bem maior, para o bem de toda a população brasileira, Deus, e não por uma minoria, para favorecer uma minoria, mas sim em toda a sua totalidade. Que os nossos governantes sejam de fato, ó Deus, homens sérios, que trabalhem sério para honrar o povo brasileiro. É assim que eu te rogo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs queridos, vamos neste momento continuar louvando ao Senhor, mas antes eu gostaria de ler a palavra do Senhor, que vai ser o texto base para o nosso estudo nesta noite. É 1 Coríntios. Paulo escreve esta carta para combater a rebeldia, combater as divisões desta igreja, para combater a falta de amor que
tinha sido aqui essas coisas causadas simplesmente pelo orgulho e pela presunção daquele povo ali, daquela igreja de Corinto. Que nós possamos ser humildes, que nós possamos de fato entender que não somos nada diante do nosso Deus, que nós somos pó e que nós dependemos dele tão somente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 19. Diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros e falar 10.000 palavras, a falar 10.000 palavras em outra língua. Repetindo, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Aqui nós temos aquele problema dos dons, né, de língua, e que Paulo coloca como o maior dom, de fato, é o amor, e que não adianta nós falarmos algo que as pessoas não entendam. Tem muitas professoras aqui na nossa igreja, né? E elas há de concordar comigo que a função primordial da professora, do professor, é fazer com que o aluno entenda o assunto, a matéria que está sendo ministrada. Assim, o pastor tem a função de fazer com que as suas ovelhas entendam aquilo que está sendo ensinado, que está sendo ministrado. E eu gostaria de, nesta noite, tratar justamente, dando continuidade àquele tema sobre o culto cristão, numa perspectiva bíblico-reformada, que eu já falei aqui, que é baseado esse estudo no livro do nosso amado irmão, reverendo Ernest Maia, professor da Mackenzie, professor do seminário José Manuel da Conceição, lá em São Paulo. Então, veja que nós já vimos aqui a introdução deste tema que estamos tratando, que é o culto cristão numa perspectiva bíblico-reformada, numa visão bíblico-reformada. Vimos a título de introdução o culto como um labor inteligente. Veja que quando nós cultuamos, nós não cultuamos de todo jeito. Nós cultuamos a Deus, servimos a Deus de forma inteligente, sabendo o que nós estamos fazendo, sabendo a quem estamos adorando, sabendo quem é Deus. E, consequentemente, nós somos conhecedores de quem nós somos. Miseráveis pecadores, homens e mulheres carentes da glória de Deus, carentes do amor de Deus, da graça de Deus, e que sem Ele nós não somos absolutamente nada, e que devemos baixar a nossa bola e saber que Deus está no comando de tudo, e que tudo está em suas mãos, e nós apenas somos instrumentos nas mãos do Senhor. E vimos em primeiro lugar o culto somente a Deus. Então o culto ele é prestado somente ao único Deus. Deus nos escolheu para isto, para o louvor da sua glória, para adorarmos o seu santo nome. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. E Êxodo vai dizer lá, a Deus somente adorarás, não terás outros deuses. Então só temos um Deus, somente um Deus. E em segundo lugar, nós vimos também que o culto é oferecido por intermédio de Jesus Cristo. Veja você que se não fosse Jesus Cristo, a mediação dele seria em vão nós estarmos aqui reunidos, irmãos, virtualmente ou presencialmente, enfim, seria inútil, porque
por nós mesmos, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós não temos absolutamente nada o que oferecer a Deus, porque a nossa própria justiça, os atos de bondade que nós executamos, eles não passam de trapo de imundícia. E esse culto que nós prestamos a Deus, que nos reunimos aqui nas quintas, nos domingos, ele só é aceito a Deus mediante o seu Filho Jesus Cristo, mediante a obra de Cristo realizada ali naquela cruz maldita em favor daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. É isso que nós precisamos entender. Só existe um Deus. Só existe um mediador entre Deus e nós. É Cristo Jesus. E eu e você precisamos entender isso e precisamos ter essa certeza que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. E só tem sentido, irmão e irmã, nós estarmos aqui por causa de Jesus Cristo. Se ele não tivesse vindo ao mundo, morrido por nós, sido sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, foi assunto ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, não adiantava nós estarmos aqui adorando a um Deus desta forma. Vamos cantar justamente aquele canto que declara: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Olha, irmãos, existem outros deuses, mas outros deuses são falsos. Verdadeiro mesmo só existe um, que é este Deus que eu e você, que nós servimos. Então vamos cantar? Cante aí, você que está na sua casa, cante comigo, para a honra e glória do Senhor. Vamos lá, Gustavo. Não há Deus maior. Gustavo está aí nos ajudando no teclado. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
você, nós fomos criados para o louvor de Deus, para a glória de Deus. Por isso, honremos o nome do nosso Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos continuar louvando ao Senhor com um canto que diz assim: os reis da terra se prostrarão. Seja muito bem-vindo vocês. Temos aí nossos irmãos, casal Sérgio e Vera, são os pais do nosso irmão Márcio, né? Sérgio e Vera, lá de, acho que é Bento Gonçalves, né? Lá no Rio Grande do Sul. Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Célia Oliveira também, da igreja da Primeira de Itajaí. Elisete Guerra, lá de Salgado. Elisete, uma amiga lá de Salgado, que juntos estudamos pedagogia. Elisete, um grande abraço no seu esposo, em você e toda a sua família, na sua filha amada, Laodiceia, né, se eu não me engano. Galvão, nosso irmão amado Galvão, lá da igreja de Mangabeira, presbiteriano de Mangabeira, lá em João Pessoa. Muito bom ter esses amados irmãos conosco. Irmã Célia também, a nossa presidente da SAF. Vamos cantar, queridos, os reis da terra se prostrarão. Como é bom louvar o nome do Senhor, como é bom estar aqui com vocês, matando um pouco da saudade, mesmo eu não vendo vocês, né? Mas é bom ter esse carinho dos irmãos, louvando juntos o nome do Senhor. Glória a Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Vamos louvar ao nosso Deus com este canto, com os reis da terra. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reina em nosso meio, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria, porque o Senhor é o motivo desta reunião, mesmo que virtual. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra
para morrer pelos seus eleitos, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Muito obrigado. Receba estes louvores como aroma suave às tuas narinas. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, dando assim continuidade a nosso estudo, eu louvo a Deus pela sua vida, Anthony Figueira, Deus abençoe. A Evani Maroja, lá de Salgado de São Félix também, Deus abençoe, Evani. Um grande abraço a toda a sua família, ao Carlinho Maroja, às suas filhas, que Deus abençoe a sua vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, peço que você atente agora para o momento do estudo da Santa Palavra. Nós vamos hoje observar dentro do culto cristão, numa perspectiva bíblico-reformada, uma terceira coisa que devemos ter em mente, que é que o culto deve ser em linguagem compreensível. Nós estamos em um tempo em que a comunicação sempre foi assim, e agora, então, com a era cibernética, com a era da informatização, né? O meio de informatização com tablets, né? Smartphone, iPad, iPod, tudo, né? Então, é importante, é Instagram, é Facebook, é tanta coisa, tanto meio de comunicação, e se nós não nos comunicarmos de forma clara, as pessoas não vão entender. E nós devemos, no culto, no momento em que estamos falando, estudando a palavra de Deus, o culto que se presta ao único Deus no qual nós servimos, este deve ter uma linguagem inteligível, uma linguagem que seja compreensiva, que todos entendam, tanto o leigo como o doutor, tanto aquele de menor instrução quanto aquele de maior instrução. Então, veja que, coerente aqui com o princípio da inteligibilidade do culto, temos as confissões reformadas que enfatizaram algo natural. A língua e a linguagem devem ser conhecidas da congregação. Não adianta, se eu estou aqui falando para brasileiro e eu falar aqui inglês, alemão, francês. Eu tenho que falar numa língua que todos compreendam. E mesmo na língua que todos compreendam, eu devo passar o que está sendo estudado de forma clara, de forma compreensível, que todos compreendam. E temos uma confissão chamada a segunda confissão helvética, e ela declara de forma incisiva o seguinte, abro aspas: calem-se, pois, todas as línguas estranhas nas reuniões de culto, e sejam todas as coisas expressas na língua do povo, compreendida por todas as pessoas. Fecho aspas. Queridos, do mesmo modo do que a confissão helvética, ela declara isto, a nossa confissão também de fé, chamada Confissão de Fé de Westminster, que nós adotamos como confissão, ela também
especifica a oração pública e orienta o seguinte, abro aspas, diz assim, a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho, pelo auxílio do Espírito, segundo a sua vontade, e isso com inteligência, com reverência, com humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, continua a confissão de fé do Westminster descrevendo. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes, ou seja, daqueles que estão ali presentes. Fecho aspas. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, o culto tem como componente indispensável a compreensão por parte do adorador. Você já se sentiu assim, perdido, feito cego em tiroteio, né? Como diz aí a expressão, o ditado aí popular, perdido. Quando você entrou num templo qualquer que seja, e ali o líder, o pastor, seja lá quem estivesse falando, dando estudo ou pregando, e você saiu dali, entrou ali, saiu pior do que você entrou, perdido, não entendeu nada. O pregador leu a Bíblia, saiu da Bíblia e não voltou mais para a Bíblia. Você já passou por isso? Então, o nosso culto, o culto que prestamos a Deus, ele deve ser numa linguagem que todos os adoradores que estão ali entendam o que está sendo ministrado, que eles estejam ali sabendo o que estão fazendo ali, a quem eles estão adorando, a quem eles estão servindo. E este é o grande papel do pregador, do pastor, do professor, levar uma mensagem que seja compreendida por todos, sejam eles universitários ou não, primários ou não. Então, queridos irmãos, nós não podemos jamais dizer amém, que significa assim seja, se você não entendeu o que o pregador quis dizer. Algo que não foi entendido não pode ser dito amém. Se eu não sei a respeito do que está sendo tratado, é como muitas vezes você já deve ter visto isso, aí o pastor manda um irmãozinho ou uma irmãzinha orar, e a irmãzinha, o irmãozinho ora bem baixinho e você não entende nada do que ele está falando, porque é baixo, você não escuta na verdade. E claro, se você não escuta, você não sabe o que ele está falando. E aí você vai dizer amém, que fica até difícil de você dizer amém, porque você não sabe o que ele falou. E aí muitas vezes você só diz amém porque ele terminou lá, que alguém está perto e disse amém, deu um toque para dizer que ele terminou. Aí você só diz amém para dizer, oh, irmão, ele terminou a oração. Porque é tão baixinho que se você não tiver alguém perto para ouvir que ele disse amém, porque é o encerramento, a gente vai ficar ali, direto, esperando ele dizer o amém. E ele já terminou e a gente não escutou. Então, não se pode dizer assim seja para um estudo, para uma mensagem que não foi compreendida. Muito cuidado nós devemos ter sobre isso. E se aquele que compõe, né, ou aquele que recita as orações em lugar do povo,
não for entendido pela congregação, como eles poderão participar disto? De maneira nenhuma, não tem como participar de maneira apropriada. E essa pessoa não estará apta para perceber no final que a oração inclui o que eles mesmos gostariam de pedir. Então, veja que as orações públicas devem ser formuladas não em grego entre os latinos, nem em latim entre os franceses ou ingleses, como a gente pode observar, ou em alemão entre os brasileiros. Tem que ser numa língua que todos nós possamos compreender. É fundamental, meus queridos irmãos, que no culto haja uma comunicação clara, uma comunicação sem ruídos. É tão ruim quando a gente transmite, né, um culto, um estudo, que está a câmera de cabeça para baixo, né, que o som está ruim, que a internet não presta, que está travando. Qual é a sua vontade? A sua vontade é de sair, né? Desligar, sair. Ah, não vou assistir isso, não vou participar, não estou ouvindo o que o pastor está falando, está travando, não consigo entender. Realmente, desligue e saia, porque não tem condição. Então, é muito importante que a comunicação ela seja clara, ela seja transparente, ela seja entendida. E veja que é de suma importância que aqui falando de culto, a comunicação seja clara, seja compreendida. E para que isso ocorra, queridos irmãos, é necessário tornar compreensível cada ato do culto. Comunicar, na etimologia desta palavra, na origem desta palavra, significa tornar comum. Comunicar significa isso, tornar comum. Então, neste ato de tornar comum, neste ato de comunicar, aí é que formamos uma comunidade, que também tem a ver com o comum, com ter atitudes em comum, ter algo em comum, e constituída por aqueles que sabem, que partilham do mesmo conhecimento. Por isso, queridos irmãos, a comunicação, ela é uma quebra do isolamento individual, para que haja uma comunhão, e a comunhão encontra-se em códigos, e esses códigos são partilhados mutuamente, porque somente assim o código poderá ser decodificado. Quando nós conversamos e que se estabelece assim, deste modo, a comunicação. Por isso é fundamental que o pregador, ele saiba comunicar-se, ele saiba se comunicar, que ele se comunique de forma inteligível, de forma que todos compreendam. Então, num culto que prestamos ao único Deus, nós devemos saber o que estamos fazendo, o que estamos falando, para que todos, de forma consciente, racional, sirva a esse Deus único e verdadeiro. Veja que em 1645, quando foi feito o Diretório de Culto de Westminster, falando sobre a leitura dos livros da Bíblia no culto, esse diretório prescreve o seguinte, abro aspas, serão lidos publicamente em língua do povo, na melhor tradução permitida, distintamente, para que todos possam ouvir e entender. Fecho aspas. Aí, meus queridos irmãos,
É o que Paulo faz aqui na primeira carta aos Coríntios, com aquele problema do dom de profecia e de línguas. E Paulo mostra que o dom da palavra, profecia é isso, proferir a palavra, não é dar revelações, não é dar profetadas. A Bíblia, ela é a última revelação. Quer revelação, meu irmão, minha irmã? Vá na Bíblia. Ela é a revelação. Então veja que aqui Paulo mostra a palavra sendo superior aos dons de línguas. Quando ele coloca no verso 19, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Veja que é importante a comunicação e que essa comunicação ela seja entendida, ela de fato seja passada sem ruídos, passada de forma que todos possam dizer: eu sei o que eu fiz hoje no culto. Eu adorei de forma racional a um Deus que é único e verdadeiro, a Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que você e eu, nós possamos, quando cultuarmos a Deus, possamos ir cultuá-lo com o entendimento, de forma compreensível, sabendo o que estamos fazendo ali, entendendo o que o pregador está fazendo, entendendo o que é que eu estou orando, o que é que eu estou pedindo a Deus, o que é que eu estou cantando, porque o culto não é um momento ali de êxtase, onde você não sabe o que você está fazendo, está viajando. Não. Você pode até ter emoções, pode até chorar, pode até se emocionar, mas isso deve ser uma consequência do seu entendimento, do porquê você está ali. Eu estou chorando, por quê? Eu estou chorando porque esse Deus é maravilhoso. Eu estou chorando porque Jesus Cristo entregou a sua vida por mim, sendo eu ainda pecador. Isso é motivo, isso é choro de alegria, não de tristeza. Eu levanto a minha mão, é só uma expressão de adoração a Deus, pelo fato de que Ele é maravilhoso, de que eu não tenho palavras para expressar. Então, queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe sua vida e que, se você chorar, saiba porque está chorando. Se você disser amém, diga porque você entendeu. Se você disser glória a Deus, diga porque só de fato Ele merece toda a honra e toda a glória. Somente Deus, toda a honra e toda a glória, somente a Deus. Só lhe deu glória. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um canto, que depois eu orarei encerrando assim este momento de estudo de doutrina. Vamos cantar mais uma vez, não há Deus maior. Isso fique bem claro, irmãos, em meio a tudo que estamos passando. Pandemia, mais de 130 mil mortos. Isso não é motivo de alegria, claro, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. Você perdeu ente querido, eu perdi ente querido, todos nós perdemos, mas não deixemos de confiar no amor de Deus, não deixemos de confiar que Ele é o maior.
nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Vamos louvar a Deus. Eu peço que você aquiete o seu coração. Se você estiver aí estiver triste, passando por alguma dificuldade, porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos os nossos problemas, mas como tanto Paulo quanto Pedro, né, os apóstolos do Senhor, lance sobre Deus a nossa ansiedade, o apóstolo Pedro diz, e Paulo diz, coloquemos diante dele, né, a nossa petição em oração, em súplica. É tão bom a gente colocar aos pés de Deus, orar, se ajoelhar, conversar com Ele, desabafar com Ele. Isso é muito bom. Ao Deus soberano, ao Deus todo-poderoso. Só Ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer. A minha função não é curar ninguém, não é salvar ninguém, é só pregar a palavra. Essa é a minha função, e orar. Então, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe grandemente. E que nós possamos orar um pelo outro, ajudar um ao outro e amenizar a dor um do outro. Vamos cantar com todas as nossas forças. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, por todos que irão ainda assistir esse vídeo posteriormente. Que o Senhor abençoe cada um deles. Obrigado por esta noite, Senhor, que nós possamos ter uma noite tranquila de sono. Abençoe mais uma vez, eu te peço pela vida da Rose, do Kleber,
pela vida do diácono Marcos, que o Senhor acrescente muitos e muitos anos de vida e abençoe os enfermos, os doentes, os necessitados, os desempregados, o nosso país, o nosso planeta e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Ana Moreira, Deus te abençoe. Caterine, Deus te abençoe. Anthony, Regina, Maurílio, Gleide Bernardo, Deus abençoe. Vilma Ratier, a mãe, não é isso? Da nossa irmã Letícia. Agora acertei, né, Letícia? A mãe da nossa irmã Letícia, a Vilma Ratier. Muito bom tê-la conosco. Edna, Deus te abençoe. Letícia, Edu, Célia, Raquel, Evani Maroja, Sérgio, Vera, Quevedo, muito bom tê-los conosco, um grande abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos e amigos, e até domingo pela manhã, se Deus assim nos permitir. Lembrando, sábado nós teremos a reunião da SAF, não é isso, irmã Célia? Célia está aí, às 15 horas. Reunião virtual, a nossa irmã Célia confirmando aqui, a Dani confirmando aqui, às 15 horas. Às 17h30, na igreja, irmãos, teremos o nosso encontro presencial com os adolescentes e com os coordenadores. A nossa irmã Letícia, que colocou aí que isso mesmo, né? A mãe dela, a Vilma Ratier, muito bem. Os coordenadores, né? A Letícia e o Eduardo, sábado, às 17h30, estaremos tratando sobre o tema ansiedade. Tratamos sobre depressão, vamos tratar agora sobre ansiedade e nos próximos encontros ainda teremos sobre autoestima e suicídio. E também às 19h30, no sábado, presencial na igreja, o encontro dos jovens também. Então, os jovens também, às 19h30, com nosso irmão Márcio Quevedo, estudo bíblico. 19h30. Então, 17h30 com os adolescentes e às 19h30 com os jovens. Domingo pela manhã, virtualmente, a escola bíblica, tá certo? Por enquanto, estamos vendo aí para voltarmos também nas quintas-feiras presencial e nos domingos também presencial EBD, ok? E domingo às 18 horas, nosso culto presencial com a limitação para 45 pessoas. Se você não fez a sua inscrição, faça. Eu já mandei o link aí hoje para o grupo da igreja. Se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição. 18 horas nós teremos nosso culto de adoração, às 18 horas. Também será transmitido o nosso culto às 18 horas. Deus abençoe, Julian também está aí conosco. Deus abençoe, Julian, a sua esposa Rose, o Lorenzo, o Murilo, um abraço a todos. Temos aqui também o Bruno Ferreira Rocha. Deus abençoe, Bruno, sua vida, está aí também conosco. Irmãos, muito bom ter vocês. Um beijo, um abraço e até domingo, se Deus assim nos permitir. Às 10 horas, domingo, Escola Bíblica.